Oi, pessoal, bom dia a todos. Tá, bom dia, Tiago. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Vou fazer aqui a minha abertura. Tá, gente? Ó, meu nome é Fábio Caldas, tá? Eu sou o presidente da Brit no Rio de Janeiro e também do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Obrigado pela presença de vocês, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Então, eu também sou o sócio fundador da LS Lightsaber Consultoria Empresarial. Olha, Saber é Sabre, tá? É porque acabou que o nome da empresa ficou com BER, parece saber, não, mas é Sabre. Tá? Então, ela é focada em relações institucionais, comunicações e riscos não técnicos, e está baseada na minha experiência, né, de mais de 30 anos no setor de energia, no Brasil e no UK, principalmente na Shell e na CPFL. Então, olha, eu vou falar um pouquinho sobre a missão da Brit, eu vou ler aqui, mas depois vou resumir. Essa é a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral de investimentos, serviços e relacionamentos. Olha, o sumário é o seguinte, pessoal, se você quiser fazer negócio com qualquer coisa envolvido com a interface UK-Brasil ou vice-versa, tá? Então, por favor, né, também entre em contato sempre com a Brit. Essa que é a ideia dessa missão da Brit, né? Bom, estamos presentes em São Paulo, Rio, Paraná e Minas Gerais. Aqui você vai ter network com executivos de alto nível, sêniors, nível C-1, C-2 para cima, muitos 6, tá? Com alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Então, eu digo, a Câmara você faz network para toda a vida, para business. E aí é natural que surjam amigos, muitos amigos que eu tenho aqui, do tempo que eu tenho de Brit. Então, é ótimo fazer negócio, é ótimo também para ter amigos, que vêm naturalmente. Bom, vocês devem ter visto nos slides de abertura, né, tem diversas frentes, muitas frentes, cobrindo praticamente todos os setores chaves de negócio do Brasil. Vocês viram lá também os líderes que encabeçam esses comitês e grupos de discussão. E para saber mais sobre cada uma das iniciativas, basta visitar o site da Brit no www.britam.com.br. Queria assinalar também, temos um comitê consultivo de advocacy, que se reporta diretamente ao Comitê Executivo Nacional e ao Conselho, tá? Que tem feito um trabalho recente, tem feito um trabalho também muito forte na interface com autoridades no Brasil, né? Então, também temos um apoio fortíssimo do governo britânico e a Câmara está passando por um período de altíssimo crescimento também, tudíssimo, tá? Tá um ano anticíclico, assim, né? Já que, né, muitos problemas no mundo, no Brasil, mas a Britain está voando. Certamente isso é reflexo do valor que agrega para os seus membros. Vou agradecer aqui a audiência, aos mantenedores, associados mantenedores da Brit, que vocês viram as marcas lá no slide de abertura, ao caríssimo, eu estou cheio hoje, Renato Cordeiro, que eu vi o seu nome aí, eu acho que ele está por aí, tá? O Thiago conhece bem o Renato, pela parceria na liderança desse comitê de energia elétrica e renováveis da Brit, e envolvimento na organização desse webinar. Muito obrigado, Renato. Ao time interno da Câmara Britânica, que é o Fabrício Soares, que é o gerente executivo Brasil da Brit, e o plano B, se eu cair aqui, tá? O Fabrício assume, né? A gente nunca sabe internet, nunca aconteceu, mas a gente tem sempre esse plano B, a gente planeja cuidadosamente essa árvore aí de what ifs, né, dos eventos. Mayra Munhoz, Clara Sassi, agradecimento especial, e Letícia Costa, pelo apoio para organizar aqui. E a equipe de apoio aí da EPE, Tiago, fantástica, é muito boa de trabalhar a sua equipe, tá? Muito boa mesmo, tá? Fazer esse elogio aqui que não é em vão, tá? Não é protocolar e cortesia, não. Ao ilustre também palestrante, né, o Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética, a EPE, obrigado aqui por estar conosco. E aí eu estava refletindo, eu estava lendo o fantástico roadmap eólico, excelente aquele roadmap da área eólica,
né, que foi produzido, e fora outros lá, que eu estava passeando pelo site da EPE, tem coisas fantásticas ali que eu vi, o transporte rodoviário de cargas, em parceria com a International Energy Agency, Benchmark Internacional. Então, você tem também o Balanço Energético 2021, que foi lançado, edição de 50 anos, lá também do BEN, né, do Balanço Energético, fantástico, os materiais, e o site está muito bom, fácil de navegar, da EPE, parabéns. E eu estava pensando aqui, Tiago, eu acho que você é a pessoa no país que mais domina, é lógico isso, a base quantitativa, vou usar termos advocatício, fática, a base fática do setor de energia no país, né? Então, e essa plataforma, certamente fática, eu adoro essa palavra, é uma base para dominar, né, assim, os futuros cenários possíveis aí para o país. Vou falar um pouquinho agora, rapidamente, sem tomar tempo demais, da dinâmica do webinar. Está sendo transmitido ao vivo através do Zoom aqui, também do canal da Britia no YouTube, né? Então, a principal audiência é no YouTube, está lá. Só que as perguntas lá não vão poder ser feitas no YouTube, tá, gente? Porque o chat lá não é moderado. Aqui é moderado. Tá? Então, aqui no Zoom, vocês podem enviar perguntas no Q&A, a ferramenta de Q&A está provavelmente lá na parte de baixo da tela ou do lado direito da plataforma Zoom. Não é no chat, tá? E eu vou pedir, quando vocês perguntarem, mencionem o nome e empresa para identificar, e eu peço, por favor, façam perguntas, tá? Aproveitando a oportunidade. Aí está cheio de membros dos comitês de energia aqui. Vai haver uma curadoria dessas perguntas por mim, e como nós temos restrição de tempo, nunca dá para responder todas aqui. Vou fazer o máximo aqui, mas não deixa de fazer. Tá? Então, antes de passar a palavra ao Tiago, eu vou apresentá-lo muito brevemente aqui. A gente é funcionário de carreira da empresa de pesquisa energética, a EPE, que está vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento, e o Tiago é responsável por desenvolver estudos de planejamento energético nacional, tá? No qual eu acho que nós estamos em muito boas mãos. Basta ver lá o que eu citei, que tem no site da EPE. Ingressou em 2007 como analista, ocupou cargos como superintendente de projetos de geração, diretor de estudos econômico-energéticos e ambientais, e, a partir de 2019, presidente, tendo ainda assento no CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Teve também atuação como ponto focal do Brasil junto à Clean Energy Ministerial and Mission Innovation, e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente da COP-UFRJ, então ele conhece muitos issues em torno da COP26, tá? Eu não tinha me atentado para esse detalhe, lá estudou na COP, lá eu também, pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Tiago, como eu digo sempre, the floor is yours. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Câmbio. Obrigado, Fábio. Muito bom dia a todos aqui que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de retornar aqui, né, virtualmente, mas também já estive presencialmente participando de debates e apresentações. A Britia é realmente um parceiro importante da EPE. E, aliás, na verdade, acho que o governo britânico e o governo brasileiro, né, na área de energia, tem tido uma cooperação realmente muito especial, muito produtiva, né? Você mencionou, Fábio, o Renato Cordeiro, ele faz parte dessa cooperação do Brazil Energy Program, que tem contribuído, né, com a aproximação e colaboração nas áreas de energia eólica offshore, hidrogênio, biogás, recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, enfim, todo tipo de temas aí relevantes para a transição energética tem sido objeto dessa cooperação entre Brasil e Reino Unido na área de energia, e eu sou testemunha da qualidade dessa cooperação, do respeito que pauta essa cooperação entre os dois países.
Eu preparei uma apresentação aqui para a gente poder navegar, né, um pouquinho em alguns dos temas que norteiam o nosso planejamento energético, os estudos de planejamento energético, e que eu acho que podem ajudar a entender em que estágio nós estamos, qual a racional das políticas energéticas, né? Então, eu acho que esse é um pouco a oportunidade aqui, agradeço esse espaço que a Britian nos concede aqui para poder compartilhar com toda a audiência e com os associados, para a gente poder, enfim, discutir aqui alguns pontos da dinâmica do setor de energia. Aqui só um roteirinho, né? Primeiro eu vou só passar muito rapidamente sobre a EPE, depois eu queria falar um pouquinho, né, do ponto de vista energético, onde que nós estamos e de onde que nós viemos. É muito importante sobre a gente poder compreender a origem, por que estamos onde estamos, de onde viemos, justamente para que a gente possa ter os elementos melhores para poder projetar o futuro, para poder cenarizar o futuro, para poder construir um futuro, né? E aí é o terceiro item da nossa pauta aqui, um olhar sobre essa nova transição energética global em curso e a inserção do Brasil nesse contexto, o que tem sido feito, né? Depois eu trago aqui, eu não poderia deixar de falar da conjuntura de escassez hídrica, o papel das hidrelétricas, e fechar com um pouquinho de modernização do setor elétrico, esse guarda-chuva sobre o qual nós temos ali uma série de reformas no arcabouço legal, de mercado, regulatório do setor elétrico brasileiro. Então, vamos lá, vamos dar início aqui um pouquinho sobre a EPE. A EPE é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a nossa missão, a razão da EPE existir, é desenvolver, estabelecer um processo permanente e qualificado para prover o país e o Ministério de Minas e Energia e toda a sociedade com estudos e estatísticas energéticas, estudos de planejamento energético e estatísticas energéticas, de forma que a gente possa ter os melhores elementos e não enviesados, né, imparciais, para formulação, implementação e avaliação da política energética nacional. Nesse conjunto aqui, né, a gente, só para ilustrar um pouco dos resultados desse trabalho, em 2020, tá? Só 2020, isso do nosso relatório anual, tivemos o Plano Nacional de Energia 2050 aprovado, mais de 50 publicações técnicas produzidas e divulgadas gratuitamente no nosso site, um plano decenal, PDE 2030, em que foram mapeados quase 3 trilhões em investimentos que serão necessários ao longo dos próximos 10 anos no país, no setor de energia. Participação ativa em todos os comitês, comissões, conselhos aí, e formulações de políticas, né, no setor de energia, provendo estudos técnicos para tomada de decisão. Firmamos um acordo para a transição energética de cooperação com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o SEBRE, para desenvolver cenários de neutralidade de carbono e de transição energética para o Brasil. Esse trabalho está avançando e estou muito entusiasmado com esse trabalho. Foram, além disso, mais em termos de infraestrutura, só para exemplificar, mais de 4.000 quilômetros de gasodutos estudados no plano indicativo de gasodutos, mais de 10.000 quilômetros de novas linhas de transmissão e 23 novas subestações, investimentos em 20 bilhões mapeados e colocados aí para os leilões de transmissão, e mais de 130 gigawatts de oferta de geração, principalmente geração renovável, mas também a gás natural, cadastrados nos leilões de energia lá na EPE para análise. Ou seja, esse aqui é um panorama do nosso resultado, da nossa atuação no ano de 2020. Em breve vamos ter aí a atualização do ano de 2021. E o que é importante aqui destacar, a EPE trabalha com uma visão integrada do setor energético, né? Então, isso inclui um olhar petróleo, gás natural, biocombustíveis, eletricidade, eficiência energética, meio ambiente. E nós, então, olhamos, obviamente, que individualmente as questões, mas nós buscamos integrar tudo isso
nesses 3 estudos referenciais da EPE, que é o Balanço Energético Nacional, publicado anualmente, que traz todas as estatísticas oficiais do setor de energia no Brasil, e é a base para a gente poder avaliar o resultado das políticas de energia no país. O Plano Nacional de Energia, a última edição aprovada pelo Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2020, traz aí um olhar estratégico sobre a estratégia de longo prazo do setor de energia. E o plano decenal, os planos decenais são publicados anualmente também. A última edição 2030, 2031, já saíram alguns cadernos e tem previsão aí de consulta pública no início do ano que vem, tá? O PDE 2031. Então, todos são digamos assim, os estudos referenciais integradores desse trabalho. Então, bom, essa é a EPE, é isso que nós fazemos, essa é a nossa missão, e fazer isso de forma permanente e imparcial. E por que é tão importante isso? E por que eu gosto de destacar isso? Porque para que a sociedade, para que as empresas possam não só compreender a racional das decisões que são tomadas no âmbito do governo, mas também para que haja uma transparência para que essa sociedade e esse setor empresarial possa ter uma base para discutir, concordar, apoiar, contestar, contribuir, para que a gente possa aprimorar. Por isso, esse processo ele é permanente e ele vai se renovando a cada ciclo anual, incorporando essas contribuições, e isso é muito importante, né? Essa participação social no planejamento energético. Além disso, as empresas, quando estabelecem os seus planos de negócios, elas precisam de dados confiáveis sobre o mercado. E aí a EPE se propõe a ser um espaço, né, no nosso site, onde vocês podem buscar referências para nortear os seus planos de negócios, as suas estratégias de investimento. Então, essa é a nossa missão institucional. Entrando aqui um pouquinho, né, no que a gente falava, né, das informações sobre o setor energético. E eu gosto de começar com esses 2 gráficos. Eu acho que eles trazem informações muito interessantes sobre o perfil do consumo de energia no Brasil. São 2 gráficos que refletem a mesma forma, mas que são abertos em 2 dimensões diferentes. À esquerda, nós vemos aqui que, de toda a energia consumida pelo brasileiro, 18% se deu na forma de eletricidade, 82% com a queima de combustíveis, basicamente com queima de combustíveis, para os processos industriais, para os motores dos carros, dos caminhões e assim por diante. Então, essa é uma abertura importante da gente ter. Né? Então, quando a gente fala de matriz elétrica, matriz energética, a gente está, na verdade, decompondo essas parciais aqui para a gente poder olhar, né? E entender do que a gente está falando. Do lado direito, tem uma outra abertura que também é muito importante, que é sob a ótica dos setores consumidores de energia. E a gente vê aqui que indústria e transportes aproximadamente consomem 1/3 de toda a energia no país, né? Sendo aí que somam 2/3, né, do total da energia consumida. Depois vem o residencial, o comercial, o setor público, mas indústria e transportes são os 2 realmente grandes consumidores, setores consumidores de energia no país. E a gente vê o crescimento desse consumo, né? Ao longo dos anos, desde os últimos 50 anos, como o consumo de energia foi importante para sustentar o desenvolvimento social e econômico do país. Quando nós abrimos essa matriz, né, a primeira coisa que nós percebemos é que as renováveis elas são a marca da nossa matriz, uma marca muito importante da nossa matriz energética. E aqui a gente vê o Brasil ali realmente com uma cor mais escura, mostrando um destaque na participação das renováveis na oferta interna de energia. Em 2020, foi quase 50% de toda a energia consumida no país oriundo de fontes renováveis. E quando a gente compara com o resto do mundo, depende da referência que se adote, né? Mas ali entre 12% e 14% de renováveis é a média mundial. Né? Então, a gente realmente vê o destaque do Brasil nessa comparação
atual na oferta de energia. E quando a gente abre especificamente aquela componente eletricidade que eu falei, 85% em 2020 foi a participação das renováveis, também realmente um marco muito relevante e que permite ao Brasil calibrar sua estratégia de energia. Uma coisa é um país sair de 25%, 26% de renováveis e ir para 40% de renováveis. Outra coisa é o Brasil sair de 85% e ampliar essa participação. São desafios, obviamente, que têm aspectos comuns, mas são desafios que vão ter que buscar soluções específicas para a característica das matrizes de cada país. E por isso é tão importante esse olhar sobre a matriz do Brasil. Aqui, numa comparação país a país, né, a gente vê, mais uma vez, né, na comparação com o Reino Unido, Alemanha, China, Estados Unidos, Índia, como que o patamar de participação de renováveis na oferta interna de energia realmente é um diferencial do Brasil e é uma oportunidade, né, para que o Brasil possa alavancar essa característica de renovabilidade para acelerar ainda mais a sua inserção global nas cadeias energéticas, né, a partir desse perfil que tem. Bom, como é que a gente chega nessa participação? A gente tem aqui alguns destaques, né? 2 grandes destaques da nossa matriz é a biomassa da cana. Quase 20% de toda a energia que o brasileiro consumiu em 2020 é oriundo da biomassa da cana-de-açúcar. Olha que impressionante, né? E cerca de 12%, 13% geração a partir da geração hidrelétrica, compondo esse mix, né? Então, esses são 2 fatores. Agora, as outras renováveis têm crescido a uma taxa ainda mais acelerada que as demais fontes. E a gente vê aqui, né, a participação da lixívia do setor industrial de papel e celulose, né, mas também o crescimento da participação e a relevância que a gente vai ter cada vez maior do biodiesel, né, e do diesel renovável, do diesel verde, que vai ter uma tendência de crescimento. A energia eólica, que tem cada vez mais, cresce aceleradamente, o biogás, a solar fotovoltaica e a solar para aquecimento. Ou seja, o Brasil não só tem na biomassa da cana-de-açúcar e na hidroeletricidade, mas está ampliando o leque de fontes renováveis e que crescem a uma taxa cada vez mais acelerada. O exemplo disso é o biogás e a solar fotovoltaica, realmente aí batendo recordes em taxas de crescimento, de expansão. Bom, quando a gente olha especificamente a parte eletricidade da nossa matriz, aí a gente vê aqui esse percentual de 85% aí em 2020, né? Obviamente foi um ano de pandemia, então isso impacta um pouco alguns aspectos, mas não muda, né? A gente olhando o panorama histórico, realmente não muda essa característica. A expectativa é que em 2021 a gente tem uma queda nesse percentual por conta da escassez hídrica que nós temos vivido. Então, uma parte dessa escassez hídrica vai ser compensada com o crescimento acelerado da eólica e da solar, mas vamos ter essa flutuação. Isso não é novidade, nós já tivemos ali em 2014 também uma flutuação nessa participação das renováveis em função da escassez hídrica. Resumo da ópera, quando a gente olha em emissões de gases de efeito estufa, né, em carbono equivalente, milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que a gente vê aqui, em função da renovabilidade da nossa matriz e ainda do baixo consumo per capita, quando comparado com economias mais avançadas ou mais desenvolvidas, a gente vai ver que os transportes representam, né, a maior parte das emissões relacionadas à energia, e aqui é importante, o setor energético aproximadamente é 1/3 das emissões totais do Brasil, né, e o setor elétrico ali cerca de 4% das emissões totais. Então, colocando em perspectiva, né, o setor energético ele não é o maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil hoje, mas quando a gente olha especificamente o setor de energia, o setor de transportes é o que mais contribui para as emissões, mas quando a gente olha emissões per capita,
intensidade de carbono na economia e comparamos com China, Estados Unidos, União Europeia, o Brasil realmente tem ali um patamar bem mais baixo de emissões. A mesma coisa quando a gente olha as emissões por unidade de oferta interna de energia e as emissões na produção de energia elétrica, e a gente vê, mais uma vez, o Brasil realmente se destacando. O que significa isso? Significa que a gente está apontando que nós vamos crescer as emissões? Em parte, sim. Até 2030, a perspectiva é de aumento absoluto das emissões do setor de energia, né? E a estratégia do Brasil representa uma redução das emissões dos outros segmentos, principalmente com a redução do desmatamento, para compensar e ainda assim entregar 43% de redução de emissões em relação a 2005. Mas a gente vai tocar nessa questão, né? Embora a gente veja esse crescimento absoluto das emissões de energia até 2030, há uma série de políticas sendo implementadas para que a gente possa reverter essa trajetória e realmente nos colocar numa trajetória em direção à neutralidade de carbono até 2050. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na sequência, sobre a transição energética global em curso, essa nova transição. O mundo já passou por várias transições, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, gás e assim por diante. E agora nós estamos numa transição para realmente descarbonização profunda da oferta de energia no país. Obviamente que isso envolve vários fatores, é um processo complexo, que tem a ver com as mudanças climáticas, a necessidade de sustentar o acesso aos serviços energéticos e o crescimento da demanda de energia, principalmente nos países em desenvolvimento, e também o impacto de toda a inovação tecnológica, né, com novas fontes de geração, digitalização, captura de carbono, uma série de tecnologias que vêm surgindo e que transformam, né, o panorama do setor energético. Agora, quais são os drivers dessa transição? Primeiro, a competição global, né? Muito embora a gente tenha uma dimensão de cooperação internacional, e o Acordo de Paris é a maior expressão disso, né? A transição energética é muito marcada por um processo de competição entre as empresas e os países, para abocanhar os quinhões aí em mercados de energias limpas, que nós vislumbramos aí mercados trilionários, né, de realmente em que a gente vê aí a oportunidade do Brasil se inserir de uma forma competitiva nessa transição. Políticas públicas, né, sobretudo tendo em vista o impacto das mudanças climáticas e da poluição local também. Ou seja, uma série de políticas que estão buscando acelerar essa transição de forma que a gente possa ter aí uma série de benefícios associados ao combate às mudanças climáticas e outros impactos ambientais que possam vir a surgir, né? E obviamente, políticas públicas de inserção competitiva e inovação nesse processo. E o terceiro vetor é o da segurança energética, porque nenhuma transição vai ser bem-sucedida se houver, né, uma redução do acesso à energia, o encarecimento do acesso à energia, o que leva, né, obviamente, ao aumento da pobreza energética e a redução da segurança do suprimento. Eu acho que ninguém deseja isso, ninguém pode, né, considerar que isso seja tolerável nesse processo de transição. Bom, a neutralidade de carbono, eu já falei isso, né, ela está se tornando um padrão, né, entre países e empresas, né, cada vez maior o número de anúncios de compromisso de carboneutralidade, mas, obviamente, que a escala desse desafio é brutal e vai afetar todos os setores da economia, todo o setor energético de uma forma realmente muito transformadora até 2050. E, para isso, nós precisamos decompor essa ambição de longo prazo em marcos e metas intermediários, que são dados pela NDC.
2025, 2030, 2035 e assim por diante, né? Essas metas vão ter que buscar, né, traduzir uma trajetória consistente de carboneutralidade, né? E, além disso, essas NDCs, né, a contribuição nacionalmente definida, né, de cada país no Acordo de Paris, vai ter que, obviamente, se refletir, se decompor em efetivas políticas implementadas, né? E não só anúncios, e o que ocorre muitas vezes, né, de aumentar a ambição, mas jogar o resultado, a entrega desse resultado, cada vez mais para o futuro, né? Nós precisamos implementar as políticas para que tenham os resultados efetivos, né? E isso é muito importante. Essa transição e esse alcance, ele não vai se dar fazendo como uma virada de chave, uma mudança de estado. Hoje eu estou aqui, de repente, agora só vale zero carbono, né? Isso não é viável do ponto de vista técnico e econômico, e por isso é tão importante que as etapas intermediárias para a gente poder criar os mercados, desenvolver as tecnologias, desenvolver os mercados consumidores, para poder fazer essa transição de uma forma consistente, crível, e com uma alocação justa de custos e benefícios nessa trajetória. Para isso, os cenários são ferramentas fundamentais. O que são cenários? São histórias consistentes sobre o futuro, né? Elas não são apostas de futuro ou tentativas de acertar o futuro, mas exercícios sobre histórias consistentes sobre o futuro, né? De forma que a gente possa avaliar o impacto das decisões que nós tomamos hoje ao longo, né? O impacto que isso pode ter ao longo do tempo, né? Existem cenários energéticos globais que são importantes para dar uma dimensão mais ampla dos desafios e oportunidades, e aqui alguns exemplos à esquerda, né? Alguns exemplos mais recentes de cenários globais, mas também precisamos de cenários regionais e cenários nacionais, porque cada região, cada país vai, obviamente, buscar construir uma estratégia de adaptação, de inserção internacional e de aproveitamento das suas potencialidades locais, né? E, por isso, a importância do Plano Nacional de Energia 2050 e dos planos decenais, o 2030 e o que está também em elaboração, 2031. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós olhamos o Plano Nacional de Energia 2050, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2020, depois aí de um amplo processo de consulta pública, mais de 3 meses de consulta pública, mais de 25 notas técnicas para discussão pública, vários workshops, né? Nós construímos, né, uma visão, digamos assim, de para onde estamos caminhando e as principais recomendações sobre a ótica de política, sobre uma ótica estratégica de longo prazo para o Brasil. E aqui é muito importante a gente perceber o seguinte: os requisitos de desenvolvimento do país vão levar a um aumento da demanda de energia. Mesmo com os ganhos de eficiência, nós estamos falando que para sustentar um crescimento da ordem de 3 a 3,1% de crescimento do PIB no cenário de desafio da expansão até 2050, 3,1% do PIB ao ano, a gente está falando em multiplicar por mais de 2 vezes a demanda por energia, multiplicar por mais de 3 vezes a demanda por energia elétrica, né? Então, olha o tamanho do desafio: sustentar esse crescimento do acesso à energia, só que mantendo a característica de sustentabilidade, de baixas emissões e conciliar isso com o objetivo de neutralidade de carbono anunciada recentemente pelo governo federal. Na prática, a gente está falando de levar o Brasil de um PIB per capita e uma oferta de energia interna de energia per capita do patamar atual para o que equivale hoje ao Reino Unido, né? Hoje, em termos de PIB per capita e energia per capita até 2050. Esse é o tamanho do desafio, né? E isso está refletido lá. O que nós destacamos em termos de estratégia trazida pelo Plano Nacional de Energia?
Primeiro, o Brasil ele se firma cada vez mais como um grande exportador de petróleo, né? A gente vê o crescimento dessa produção ao longo dessa década, né? E o Brasil exportando a maior parte desse petróleo, ao mesmo tempo em que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, como eu mostrei. Então, a gente tem, por um lado, essa característica de exportador de petróleo e, ao mesmo tempo, uma matriz das mais renováveis do mundo, né? Isso é um ativo geopolítico. Isso sinaliza a competitividade que o país pode ter na transição energética. No entanto, o sucesso ele não está garantido. O fato de nós termos 50% de renováveis na nossa matriz em 2020 não garante sucesso na transição energética. Porque a transição energética, como eu falei, ela vai exigir muita inovação, ela vai reconfigurar o mapa, né, da energético e de poder, né, de acesso, de poder energético, de poder econômico nessa transição. E aí, por isso, o Brasil não pode estar acomodado onde está. Segundo, o Brasil é um país muito complexo, é uma sociedade muito complexa, tem uma economia complexa, tem um ecossistema complexo, e é uma complexidade, de fato, balancear os 4 objetivos da estratégia de longo prazo. Como equilibrar e buscar sinergias entre segurança energética, proteção ambiental, desenvolvimento socioeconômico e competitividade da economia, né? Então, esse é um desafio, né? Isso na pauta de política, né? Na pauta política do país, de uma forma mais ampla, é algo, né, que precisa ser trabalhado, que precisa ser discutido, que precisa ser construídas sinergias, né? E mostrar onde é possível conciliar essas agendas e comunicar isso à sociedade e trabalhar isso no âmbito das políticas. E o terceiro grande pilar dessa estratégia de longo prazo é que a gente deve buscar uma abordagem inclusiva e caminhos flexíveis para a transição energética no Brasil. Isso significa não flexibilidade de caminhos, né? Não significa não saber para onde eu quero ir. Significa deixar espaço para que as inovações, para que a competição, para que as várias tecnologias, os vários modelos de negócios, para que a criatividade possa nos trazer as melhores soluções, né? Sem trancamentos tecnológicos e abraçando as soluções híbridas. O Brasil é um país do híbrido. O Brasil pode tirar proveito da bioenergia no processo de desenvolvimento da economia do hidrogênio. O Brasil pode usar a sua indústria de óleo e gás para alavancar os investimentos em eólico offshore. O Brasil pode usar o seu potencial agrícola para produzir biogás e bioenergia de forma competitiva, conciliando isso com a sua característica de potência agrícola, né, exportadora de alimentos. Ou seja, quantas oportunidades, e por isso essa flexibilidade é tão importante. Agora, quando a gente traz o horizonte do planejamento para 10 anos, ou seja, a gente procura aqui olhar, né, um horizonte um pouquinho mais curto e mapear os investimentos de uma forma mais detalhada, ver os impactos das políticas nesse horizonte mais imediato, né, que a gente está falando ali da implementação da NDC 2030, é hoje, né? 2030 é hoje. O que nós temos, né, de decisão e de escolhas sendo feitas hoje que vão nortear? A gente mapeou no plano decenal, a última edição, né, a mais recente, quase 3 trilhões em investimentos para sustentar o crescimento da demanda por energia do país e também a exportação energética, como eu falei. A estimativa é que 2/3 da produção de petróleo do Brasil sejam destinados à exportação até 2030. Né? E isso inclui, esses investimentos aqui incluem uma parte também dessa produção para exportação e também os biocombustíveis, né? As plantas de produção de biocombustível. Então, digamos assim, os investimentos que foram mapeados pela EPE nesse processo. E como eu já havia antecipado, o resultado dessas projeções, desses cenários aí do plano decenal, é que, sim, até de 2020 a 2030, a gente tem um crescimento, em termos absolutos,
das emissões associadas à matriz energética. Então, o que acontece? Nós aumentamos ou mantemos a renovabilidade da matriz, só que como o acesso à energia cresce e a economia cresce nesses cenários, acaba que, mesmo mantendo essa alta renovabilidade, a parcela não renovável ainda acaba levando a esse incremento, né? Mas, como eu falei, ainda num patamar muito inferior à maior parte das economias desenvolvidas e mesmo outras economias em desenvolvimento, como a Índia e a China. E aqui, fazendo um paralelo, né, saiu o cenário Net Zero by 2050 da Agência Internacional de Energia recentemente, e aqui fazendo alguns paralelos com o Plano 2050 e o PDA 2030, só para mostrar alguns elementos interessantes, né? A Agência Internacional de Energia vê no seu cenário 88% de renováveis na matriz elétrica mundial. E o Brasil, né, no nosso Plano 2050, vemos até 2050 um aumento da participação. Cada pontinho desse é um cenário que nós simulamos. E o que nós vemos nesse gráfico à direita? Que na grande maioria dos casos que nós simulamos, a renovabilidade da nossa matriz está acima de 90%, né? Na grande maioria dos casos, né? Então, isso mostra uma consistência com o cenário da Agência Internacional de Energia de neutralidade de carbono. A eólica e solar serão carro-chefe nessa expansão, e o gás natural pode ter também um papel, a nuclear, a biomassa, e as próprias hidrelétricas, muito embora reduzam a sua participação, continuam tendo um papel extremamente relevante, pelo menos até 2050. E, mais uma vez, a Agência Internacional indica a eólica e solar como os grandes vetores de expansão das renováveis na matriz elétrica, assim como o nosso próprio Plano 2050 também enxerga isso. E, obviamente, que isso já está acontecendo no próprio horizonte decenal até 2030, como eu evidencio aqui, inclusive na modalidade de geração distribuída. Aqui, um outro aspecto importante, né? Que há também políticas que recentemente estão estimulando também o investimentos em termoelétricas a gás natural na nossa matriz elétrica, tá? E aqui o exemplo da lei de capitalização da Eletrobras, que trouxe esse comando para a contratação de termoelétricas a gás com 70% de inflexibilidade, né, ou seja, de geração compulsória, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, conforme aqui, eu não preciso detalhar, mas 8 gigawatts, né, e com diferentes origens de gás natural previstas aqui nesse comando. Outro aspecto que nós vemos no Plano 2050 é que a Agência Internacional de Energia também aponta o potencial da energia eólica offshore de dar uma contribuição, né, nesse contexto. Mas é importante que se diga, eu falei muito aqui de eletricidade, né, eólica, solar, geração termoelétrica a gás, hidroeletricidade, mas só a eletricidade limpa e eletrificação de diversos usos que hoje não são serviços eletrificados, não serão suficientes. Por quê? Primeiro, porque você não consegue eletrificar tudo. E segundo, porque, segundo a própria agência internacional, cerca de 45% das tecnologias necessárias para alcançar uma neutralidade de carbono até 2050 ainda não estão maduras. Ainda não são tecnologias que tenham uma tecnologia já plenamente dominada, ou com um custo acessível, ou com um modelo de negócio, uma regulação adequada. Ou seja, existe um dever de casa de amadurecer essas novas tecnologias que vão ser fundamentais. Só para dar exemplos, os biocombustíveis avançados, o hidrogênio de baixo carbono, captura de carbono, novos reatores modulares, nucleares modulares, e a própria digitalização e todos os aspectos que a digitalização pode trazer em termos de gestão pelo lado da demanda, resposta da demanda e assim por diante, né? E aí o Brasil, nesse contexto de descarbonização dos usos que não são eletrificados,
né, a agência aponta a importância de crescer a oferta de biocombustíveis como fundamental para a neutralidade de carbono, né? E o Brasil está alinhado a essa trajetória de crescimento, principalmente por conta das metas de redução da intensidade de carbono previstas na Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Tá? Também aqui, isso aqui eu já comentei, né? O Brasil amplia suas exportações de petróleo nesse horizonte, né? Agora, obviamente que, à medida que a transição energética avança, a disputa por mercados consumidores até 2050 vai se acirrar à medida que esse mercado, o consumo ele vai migrando para combustíveis de baixo ou neutralidade de carbono, e aí, obviamente, que essa geopolítica do petróleo, né, e toda a gestão comercial do petróleo vai se alterando nessa trajetória. Aqui a gente vê a transformação da matriz de tecnologias na frota de transportes do Brasil, né? Veículos leves, veículos pesados. Então, uma trajetória não só de eletrificação, mas também de entrada maior de biocombustíveis avançados e de células a combustível, etanol, células a combustível hidrogênio e assim por diante. O hidrogênio também, a gente vê um espaço aí importante para a entrada. Até 2030, a contribuição do hidrogênio é relativamente limitada em termos de matriz energética, mas até 2030 nós precisamos pavimentar as condições para que, após 2030, ocorra essa escalada, né, do crescimento da oferta e consumo de hidrogênio de baixo carbono até 2050. Isso está nas bases para a consolidação da estratégia brasileira do hidrogênio. E aí, o que o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério de Minas e Energia, com apoio da EPE e dos outros ministérios, colocaram em 2021 como novas políticas para o setor energético? Eu destaco duas. Uma, o Programa Combustível do Futuro, e outro, o Programa Nacional do Hidrogênio. Além disso, tem uma resolução do CNPE também de 2021 que traça prioridades para investimentos, alocação dos recursos e investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. E isso também vai ser muito importante. Muito rapidamente, o Programa Nacional do Hidrogênio ele se desdobra em 6 eixos que estão sendo desenvolvidos, elaborados, né? Desde o fortalecimento das bases tecnológicas, capacitação de recursos humanos, até planejamento, cooperação internacional, arcabouço legal e regulatório. Então, tudo isso está numa etapa de estruturação para que o Brasil possa, né, aproveitar as suas capacidades, as suas potencialidades, para se inserir nesse desenvolvimento do mercado de hidrogênio. E no Programa Combustível do Futuro, também se desdobrando em 6 eixos, né, que são esses mostrados aqui na tela, com uma série de ações no sentido de aprimorar arcabouço legal e regulatório, articular políticas dos vários ministérios, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, de forma a integrar as políticas de combustíveis, de infraestrutura, de inovação, ciência, tecnologia e inovação, de forma que a gente possa desenvolver biocombustíveis de aviação sustentáveis, combustíveis marítimos sustentáveis, e até captura de carbono com bioenergia, e outros combustíveis de baixo carbono, não só biocombustíveis, outros combustíveis de baixo carbono que possam que serão fundamentais para que a gente possa trazer, né, o Brasil para uma trajetória de neutralidade de carbono e contribuir para que o mundo também possa se aproveitar, né, aproveitar desses investimentos e dessa cadeia, inserção do Brasil numa cadeia de economia de baixo carbono. A EPE lançou esse ano também o monitoramento nacional dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia, a plataforma InovaE, desenvolvida em cooperação com o governo britânico, com a CEPAL e com o CGE, né, com recursos aí também
dessas instituições e também com o apoio da Agência Internacional de Energia. A EPE hoje hospeda essa plataforma em que a gente pode acompanhar aqui, principalmente, os investimentos publicamente orientados, que hoje representam 75% dos recursos que nós mapeamos, né, 3,5 bilhões ao ano mapeados em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de energia no país. Então, convido a conhecerem, aí tem um raio-x desses investimentos, das instituições, das tecnologias que estão sendo alvo desses investimentos. Isso é fundamental para a gente poder aprimorar as nossas políticas no setor energético e no setor e na ciência, tecnologia e inovação nessa transição energética. Apenas alguns exemplos aqui, só para abrir aqui o dos biocombustíveis, como é dinâmico isso, né? Investimentos em novas plantas de etanol de segunda geração. O Brasil é realmente uma liderança nessa tecnologia. A discussão também e a introdução e o avanço, né, nas células de combustível com etanol e a entrada cada vez maior de biocombustíveis sustentáveis na aviação, realmente também é uma outra fronteira que deve ser bastante importante. E muito disso foi consolidado como compromisso voluntário do governo brasileiro no diálogo de alto nível em energia das Nações Unidas em 2021, em que nós apresentamos 2 compromissos nacionais associados às metas de descarbonização do RenovaBio e também do desenvolvimento do programa de hidrogênio, e tudo isso está detalhado aqui nesses vídeos. E eu acho que com isso a gente conseguiu ter um panorama, né, das políticas associadas à transição energética no Brasil. E eu concluo aqui, né, caminhando aqui para a etapa mais final. Essa etapa eu vou falar mais rapidinho, da conjuntura de escassez hídrica, né? Eu acho que todos têm muito interesse em saber sobre isso. E quando a gente olha, né, a dimensão recursos hídricos no planejamento do setor elétrico, ele se desdobra nessas 4 dimensões aqui, né? O entendimento sobre a disponibilidade hídrica natural e como que isso pode ser afetado, né? Essa variabilidade natural pode ser afetada pelas mudanças climáticas. As alterações no uso do solo também impactando a dinâmica das bacias hidrográficas, o crescimento dos usos múltiplos da água, trazendo aí uma maior complexidade para a governança da água e um aumento do valor econômico da água, e também a capacidade de armazenamento dos reservatórios, né, e de gestão desses reservatórios nesse contexto. Qual a implicação de tudo isso para o setor elétrico brasileiro? Incertezas sobre a efetiva disponibilidade futura para a geração hidrelétrica, ou seja, com quanta água nós podemos ou devemos contar no futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? O crescimento dos usos múltiplos da água, podendo ampliar as restrições às quais as hidrelétricas vão estar expostas e, portanto, a sua capacidade de fornecer energia, potência e flexibilidade, que são atributos muito importantes para a gente poder sustentar aquele elevado grau de renovabilidade que eu mostrei, né? De mais de 90% de renováveis na matriz. Vai depender muito da contribuição das hidrelétricas, principalmente as existentes nesse horizonte. E também, obviamente, trazer governança e previsibilidade para a água. Aqui, só para ilustrar, né, a persistência nesses últimos anos de vazões abaixo da média, né, trazendo aí atenção, né, sobre como nós vamos nos planejar para a reincidência de eventos como esses, né, caracterizando aí já um novo período crítico do sistema elétrico brasileiro, principalmente aí por conta aí da escassez hídrica, né, um crescimento da carga muito mais acelerado que a capacidade de armazenamento desse sistema, né, então isso trazendo desafios, a incorporação de hidrelétricas ao longo dos últimos 20 anos, com um perfil muito sazonal e sem regularização, né, trazendo aí desafios e alterando a estratégia para garantir a segurança do suprimento a cada instante nesse sistema. As renováveis, trazendo aí o que eu chamo de reservatório virtual, né, por conta da sua complementaridade com o regime sazonal das hidrelétricas,
A gente vê aqui a eólica é realmente muito complementar nesse perfil sazonal, e a gente tem que tirar proveito disso, né? E aqui, como eu falava, de 2001 a 2017, um crescimento de 43% nas retiradas de água para diversos usos, seja para irrigação, abastecimento humano, né? Então, essa dinâmica de expansão dos usos da água também afeta a forma como nós fazemos o planejamento energético. Obviamente que isso está relacionado muito a novas fronteiras agrícolas, ao crescimento da população, né, e a demanda por água dessa população, o crescimento industrial. Então, tudo isso, obviamente, ocorre de maneira diferente em cada região do país, né, afetando aí de forma distinta diferentes regiões. Agora, também queria chamar a atenção para os usos que a gente chama de não consuntivos, que não envolvem retirada de água, mas que também afetam o uso da água no país, que é, por exemplo, a navegação, o turismo e os próprios usos ambientais das águas, né, para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Então, tudo isso, né, faz com que a gente tenha aqui um desafio de incorporar de forma cada vez melhor essas restrições operativas e gerir essas restrições operativas, aprimorar os nossos parâmetros de aversão a risco hidrológico no planejamento do nosso setor energético, incorporar, né, essas projeções de crescimento dos usos múltiplos da água, fortalecer a relação com a ANA e trazer cada vez mais novos estudos de sensibilidade e de resiliência climática para apoiar a política energética nacional. E eu concluo aqui, no âmbito da modernização, com dois temas para ficar de olho. Um deles é o que a gente chama, tecnicamente, de separação da contratação de lastro e de energia. É uma tecnicalidade aqui que eu não vou trabalhar, mas o fato é a forma de contratar energia vai precisar mudar, porque como a nossa matriz está mudando e o comportamento das fontes que nós estamos trazendo para a nossa matriz são distintos, né? Para garantir a segurança do suprimento, o equilíbrio dessa matriz, a gente vai ter que reformular um pouco a forma de fazer os leilões de energia e de viabilizar também a expansão do mercado livre de energia, que tem sido um grande vetor de desenvolvimento das fontes renováveis também. Então, a EPE está trazendo aqui, brevemente, o detalhamento dessa implementação, com as regras e tudo mais, para discussão em consulta pública, junto com o Ministério de Minas e Energia. Então, esse é um ponto aí. E o último, para eu poder concluir aqui, a valoração dos benefícios ambientais e o foco inicial que nós demos na precificação de carbono, tá? E isso por conta do comando legal da lei da MP 998, que virou a lei 14.182, que estabeleceu um prazo de 12 meses para que o governo federal estabelecesse diretrizes para valoração de benefícios ambientais no setor elétrico, e aí a EPE foi solicitada a coordenar os trabalhos técnicos, e depois de 3 workshops e uma série de reuniões técnicas, nós estamos aqui numa fase de finalização dessas propostas. Vai ser muito interessante discutir isso, principalmente que a gente está aqui num contexto de COP, né, 26, e eu acho que essa discussão vai ganhar importância, e até o primeiro trimestre do ano que vem, o governo federal tem um prazo para poder apresentar essas diretrizes, então acho que vai ser uma pauta muito interessante. Bom, eu fiz a conta aqui, 45 minutos, talvez tenha passado um pouquinho, mas eu agora vou parar aqui encerrar aqui a minha apresentação, devolver a bola para o Fábio. Fábio, agradecendo mais uma vez esse espaço excepcional que a Britiana abriu, e a oportunidade de trazer esse panorama, né? Eu acho que tentar mostrar assim, o conjunto da obra, né? De tanta coisa que está sendo feita, tanta coisa que está acontecendo, e para que a gente possa, eu acho que, cumprir a missão da EPE, que é levar informação, que é fomentar as discussões, para que toda a sociedade possa, né, não só compreender o que está sendo feito, mas poder ser um ator, um agente ativo, né, nessas discussões, seja concordando ou discordando. Eu acho que isso é da beleza do processo,
Então, esse espaço, Fábio, muito obrigado. Em nome da EPE, você falou que você citou o meu nome, mas eu sou apenas o porta-voz de uma equipe muito competente, muito dedicada a essa missão da EPE, que nós cumprimos aí há 18 anos, praticamente. E que equipe, viu, Barral? Porque, pelo que eu vi lá no site, é realmente impressionante o que está sendo produzido. Eu queria só poder contar com você por mais uns 10 minutos, e eu vou descumprir a regra aqui, porque foi uma apresentação que, sem desmerecer qualquer outra apresentação, foi um dos quadros mais completos que eu já vi sobre o setor de energia no Brasil, né? Tanto o fático, né, do passado, quanto as projeções para o futuro, e você vê que coloca muitas coisas assim numa base racional, como, por exemplo, o futuro de biocombustíveis, que você falou lá. Né? Aquele slide de destaques que você colocou, o das bolinhas, né? Brasil, Reino Unido, como posicionar o Brasil, né? Os dilemas sobre isso. Então, como nós temos top apresentação, eu não queria deixar de abordar top perguntas, porque as perguntas hoje estão com uma qualidade, né, que acompanham, eu acho que é a apresentação. Então, eu vou fazer uma curadoria aqui, vou pedir desculpas, né, assim, passar um pouquinho, né, e vou começar com a pergunta do André Araújo, né, o presidente da Shell. O André, bom, todo mundo está elogiando, está se desfazendo em elogio aqui, como eu, né, fantástico. O debate do André Araújo, o debate sobre a transição energética está tão acelerado que fica quase difícil acompanhar. É porque eu recebo aqui no WhatsApp. O que você tem percebido como sendo os novos dilemas, né, deste debate? E agradece aí a apresentação e tudo. Depois eu tenho mais outras aqui muito interessantes também. Bom, agradecer ao André. O André realmente é uma referência para mim. Eu sempre gosto muito de ouvi-lo e compreender, né, e trocar percepções com o André e com toda a equipe da Shell, que é realmente uma empresa muito ativa e que tem negócios muito importantes no Brasil, né, tanto no óleo e gás, mas tem uma visão de transição energética. E eu tenho a percepção de que a indústria de óleo e gás ela tem que ser parte da transição energética. Nós não podemos prescindir das empresas de petróleo e da capacidade de inovação, da capacidade de investimento dessas empresas de moldar o processo e fazer acontecer esse processo de transição. Não adianta deixar de produzir. E aí, André, respondendo a sua questão, eu acho que um dilema fundamental que a gente tem que enfrentar hoje não adianta só eu deixar de produzir combustíveis fósseis, né? Porque, na verdade, eu preciso que quem consome energia também possa fazer essa transição, né? Então, é um processo que tem que estar coordenado, oferta e demanda. E aí o grande dilema, eu acho que está associado ao ritmo de coordenação dessa oferta e demanda, né? E a capacidade da sociedade, dos consumidores, de pagarem por essas novas soluções, né? A gente está vivendo hoje uma inflação energética que está afetando não só o preço de energia elétrica, o preço do gás, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E eu acho que esse é uma evidência, né, de como que, se mal gerenciada, essa coordenação entre a questão da oferta de combustíveis e a demanda, né, a capacidade da demanda de migrar para novas alternativas e eu acho que fazer acontecer essa transição, né, é algo que pode ter um impacto brutal em termos de aumento da pobreza energética, impactos sociais e econômicos muito relevantes. Então, eu diria que o dilema está muito associado a esse olhar de como é que nós vamos trabalhar com a redução, como que os investimentos, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação vão ser alocados para que a gente possa reduzir o custo das alternativas ao óleo e gás, né, a longo prazo, carvão e outros combustíveis fósseis, não só óleo e gás,
e, ao mesmo tempo, né, que instrumentos nós vamos dispor para que os consumidores possam ser parte ativa dessa transição. Então, eu diria que o dilema, e particularmente no caso das economias que estão aumentando a sua demanda por energia, Brasil, a China, na Ásia, América Latina, né? Como é que você dá conta desse crescimento, dessa demanda por desenvolvimento e acesso à energia, né? Nesse contexto de transição energética, de uma forma justa, de uma forma que você não prive, acabe não privando a sociedade de acesso à energia competitiva. Então, eu diria que o dilema ele se reflete na pauta de política, né? Não só política energética, na pauta de política, na medida em que o preço dos combustíveis, né, afeta cada um de nós, né, o custo dos alimentos, o custo da luz, o custo do frete dos caminhoneiros, enfim. Então, tudo isso é um processo politicamente muito delicado, mas ele não pode nos paralisar, né? A gente não pode sair e cair num fatalismo climático, né? Nós precisamos perseverar e construir essa transição. Ela não vai ser linear e direta, como muitas vezes se prega, né? De repente, eu sou 100% limpo, renovável, né? A gente vai ter um processo realmente de transição e a gente precisa gerenciar isso de uma forma equilibrada, de uma forma socialmente também responsável. Enfim, eu acho que a pergunta do André dá margem para muitos, mas eu diria que esse dilema da agenda política e social, particularmente no Brasil, eu acho que é o grande dilema, né? De como é que a gente incorpora de uma forma orgânica a pauta energética, a pauta de transição energética e de descarbonização de uma forma integrada nessa política, nessa pauta de desenvolvimento social e econômico do país e ambiental, né? Muito obrigado, André, pela fantástica pergunta, caríssimo André. Obrigado aí, Thiago. Eu tenho uma pergunta aqui do Richard Taylor, meu amigo de longa data da TC Ventures. Bom, fora a parabenização geral, né, que todo mundo está fazendo, acredito que vamos ter demanda e há grandes oportunidades, muitos projetos registrados para mais energias renováveis, principalmente solar e eólica. Quais você acredita serem as principais barreiras para a execução a serem superadas? Aí ele faz algumas perguntas: acesso a linhas de transmissão, inflação nas cadeias de abastecimento, preços de eletricidade adequados, disponibilidade de capital, percepção de risco político para investidores. Então, a pergunta básica: principais barreiras para a execução, né, de solar e eólica no país. Câmbio. Richard, obrigado pela pergunta. Eu vou responder de forma muito, muito direta. Transmissão. Por que eu vou escolher esse como principal fator? A gente tem hoje, lá no ANS, mais de 100 gigawatts que solicitaram de empreendimentos eólicos e solares que solicitaram acesso ao sistema de transmissão. 100 gigawatts, mais de 100, 120 aproximadamente. É uma montanha de potencial de oferta de eólica e solar, né? Obviamente que a gente não vai incorporar, não tem mercado para tudo isso no curto prazo, mas no longo prazo nós vemos que essas fontes não só elas trazem uma contribuição para a segurança energética muito grande, mas também para a segurança econômica do suprimento de energia elétrica no país. Porque essas fontes, né, você tem um investimento ali inicial e depois você não está sujeito digamos assim, a preço de combustíveis e tal, apenas na medida em que você precisa de uma complementação com geração fóssil, geração termoelétrica para garantir a segurança. Mas vamos lá. Por que eu falo transmissão? Porque para você integrar esse potencial, você precisa dessa infraestrutura de transmissão. E a gente está falando, né, hoje a EPE está trabalhando no mapeamento das obras da próxima grande onda de expansão do sistema de transmissão para conectar um grande potencial da região Nordeste e Centro-Oeste de renováveis, eólica e solar, não só apenas essas duas, mas principalmente no país. São investimentos de elevada monta,
são investimentos que tem que ser uma decisão sob incerteza, porque envolvem tempos, a necessidade de antecipação da decisão de investimento de pelo menos 7 anos de antecedência entre o estudo e a entrada em operação dessas linhas, enquanto eólica e solar, o ciclo de planejamento desses empreendimentos é de 2, 3 anos no máximo ali, né? Obviamente pode ser até menor do que isso, mas em geral é um ciclo razoável ali, 2, 3, 4 anos. Ou seja, a gente vai ter um desafio de sincronizar e antecipar os investimentos em transmissão para poder conectar essa oferta renovável. E qual que é o desafio? É o desafio do planejamento, né, como eu falei, o desafio da regulação, porque você precisa estabelecer uma fila de acesso que tenha uma racionalidade econômica, que tenha uma racionalidade talvez mais adequada do que a gente tem hoje. Hoje, quem chega primeiro tem preferência, né? E não necessariamente isso revela, né, os melhores projetos e aqueles que têm maior disposição a investir, colocar de pé esses investimentos. E a terceira é a compreensão sobre o custo da transmissão. Porque muitas vezes, e isso ocorre com frequência, aí levantam questões do tipo, olha, está aumentando muito o custo da transmissão, né? Tem que parar de investir em transmissão. E isso é uma grande falácia, porque a gente tem que olhar o custo total da energia. Custo geração mais transmissão, né? E esses investimentos em transmissão, eles trazem uma série de benefícios, né, para atendimento à oferta de energia, que tem que ser sopesados, né, conjuntamente, transmissão e geração. Então, é claro que os empreendimentos termoelétricos eles têm um papel. A gente tem comandos legais aí que vão levar também a investimentos em transmissão nos próximos, em geração termoelétrica a gás nos próximos anos, mas eu acho que eu diria que o grande desafio hoje é a gente planejar, regular e viabilizar o acesso à transmissão para essa grande fronteira que a gente tem de expansão de renováveis no país, que, repito, são fundamentais não só para a renovabilidade da matriz e emissões, por uma questão de segurança energética do país, né? E aí, só aproveitando, né, o Renato colocou, né, das eólicas offshore aqui uma pergunta, quando é que vai ter? Eu acho que a gente está caminhando, a expectativa é que a gente, ainda esse ano, né, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia e o próprio ministro Bento colocaram aí como meta finalizar um decreto para disciplinar alguns aprimoramentos para eólicas offshore, né, para o processo de viabilização, de outorga, né, e de autorização de empreendimentos eólicos offshore no Brasil. Então, eu acho que isso vai ser um marco importante para dar maior segurança para os investidores que estão já aí estudando esse potencial. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente pode, aí dentro ainda nessa década, ver de pé projetos eólicos offshore nascendo. Só falei para o Renato que ia passar outras perguntas na frente dele, ele pegou direto na tela, Thiago. Ele fala e pega também os Q&As. Thiago, vamos só mais um pouquinho aqui, se for possível para você, porque tem mais duas aqui. Uma do Léo Martins, do Comitê Legal da Britcham. Léo, obrigado pela pergunta, hein? Obrigado. A gente atua junto de vez em quando em alguns projetos. Olha, novamente, parabenização, né? E disse que ficou muito animado com as informações compartilhadas. E a pergunta é sobre o impacto das fontes alternativas, né, e eólico e solar no custo tarifário. E, assim, o grau, é uma opinião sua, tá, Thiago? Se estima que esse impacto vai ser percebido pelo consumidor. Bom, a gente precisa buscar ampliar a oferta de energia para atendimento às necessidades, né, de crescimento da demanda do país. E não tenho dúvidas que esses recursos, pelo custo deles, né, e pela qualidade desses recursos renováveis, eles vão ser fundamentais. Então,
eu acho que a questão do impacto tarifário ele tem que ser olhado, como eu falei, de forma integrada. Eu acho muito perigoso olhar só o custo da fonte A, ou da fonte B, ou da fonte C e comparar diretamente. É muito traiçoeiro essa forma de avaliar. Por isso, lá no plano decenal, a gente olha o conjunto, né? Diferentes cenários e o custo total desse sistema, geração, transmissão, e das várias fontes que precisam ser combinadas para garantir a confiabilidade nesse planejamento. Então, eu acho que, como eu acho que talvez pegando o gancho da questão anterior, né, a gente vai ter importância de investir em transmissão, né, mas nós já fizemos conta, né, que esses investimentos em transmissão eles se pagam na medida em que você viabiliza uma maior competição pelo lado da geração e maior entrada de oferta pelo lado da geração, o que leva, obviamente, aos projetos mais competitivos vingarem e você ter uma pressão, né, pelo deságio nesses custos de geração renovável. O desafio, né, é equilibrar essa matriz e garantir que você traga ali recursos de flexibilidade e potência para balancear, né? Na medida em que você traz essas renováveis, você, obviamente, usa as hidrelétricas para gerenciar de uma forma essa alteração da matriz, mas pode ser que certamente a gente precisa ainda de alguns recursos como o gás natural na nossa matriz para poder garantir a segurança e a confiabilidade nesse horizonte. Então, eu acho que, se por um lado as renováveis trazem uma variabilidade, como toda fonte renovável é variável, né? E a gente talvez não tenha capacidade de armazenamento suficiente para afirmar totalmente essa variabilidade, por outro lado, elas não são custos que não estão atrelados ao câmbio, à flutuação do câmbio e aos preços internacionais de combustíveis, né? Por outro lado, a geração térmica a gás, por exemplo, ela traz uma contribuição fundamental para garantir que não falte energia, né? Nos momentos em que você tem uma baixa da geração hidrelétrica, como nós vivemos recentemente. Eu acho que isso é uma evidência mais do que o suficiente, mas, por outro lado, você pode ter flutuações no câmbio e no preço dos combustíveis que acabam também afetando, lá, em última instância, a tarifa. Então, eu acho que o grande segredo está na diversificação dessa matriz, né, e nos instrumentos que você usa para poder contratar ou garantir a entrada desses recursos na nossa matriz elétrica. A modernização, a pauta de modernização do setor elétrico tem trazido uma racionalização disso, né, para que a gente possa ter isso cada vez mais firme. E o exemplo disso é que, em dezembro de 2019, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou os novos critérios de garantia de suprimento, que são os indicadores que nós utilizamos para aferir se está em equilíbrio, né, se a matriz está equilibrada ou não está equilibrada. E nessa aprovação foi trazida pela primeira vez o indicador associado ao suprimento de potência, que é o atendimento naquelas horas mais críticas do sistema, que dá uma baixa de eólica, uma baixa de solar, todo mundo liga o ar-condicionado, né? E aí você precisa garantir recurso para essas horas também, para você não ter problema de suprimento de potência. Então, tudo isso tem que entrar na equação do custo final para o consumidor, né, de uma forma estrutural. E eu acho que o resultado disso vai aparecer na tarifa. Obviamente que eu estou aqui me abstendo aqui nesse momento até de falar dos aspectos tributários, né, que a energia elétrica na tarifa é extremamente tributada e, obviamente, que isso também tem um impacto. Tiago, você poderia ir até 12h30? São 12h19 agora, porque eu nunca fiz isso em toda a minha vida, tá? Aqui na Brixton, e eu continuo sendo inundado. 5 minutos, Fábio. Eu tenho uma reunião 12h30 e eu ainda não almocei. Então, se você puder... Não, então vou fazer o seguinte. Minutos. Eu só vou fazer uma pergunta aqui da Laura Neto, do Consulado Geral do Canadá. Tá, long time no see or speak, Laura. Faz tempo que a gente não se vê. Ó, novamente, está extasiada aqui. Entendo que
Agora, isso aqui é mais específico. Entendo que a EPE tem avaliado a inserção de pequenos reatores nucleares. Isso eu não sabia, modulares, SMR como fonte geradora em médio e longo prazo. Poderia nos fornecer, você já leu, poderia nos fornecer informações sobre o estágio da avaliação potencial para a utilização da tecnologia? Over to you antes de eu fechar. Laura, obrigado. Eu não mencionei isso muito claramente na minha apresentação, mas o Plano Nacional de Energia 2050, uma das recomendações está associada a estudar mais o potencial de inserção da fonte nuclear e, particularmente, dos pequenos reatores modulares, né, que tem algumas características muito interessantes que podem ser valiosas no processo de transição energética. Então, o que a EPE fez? Uma vez aprovado o plano, em 2020, nós firmamos um acordo de cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Para a participação, a EPE está participando de um acordo, de um arranjo de cooperação na área de reatores modulares, pequenos reatores modulares. Então, o nosso objetivo é desenvolver um estudo de, digamos assim, análises econômico-energéticas para a inserção dos pequenos reatores modulares na matriz energética brasileira. Segundo, nós temos uma cooperação no âmbito do Fórum Brasil-Estados Unidos de Energia, o USBEF, né? Uma linha de cooperação bilateral Brasil-Estados Unidos, também na temática, e estamos desenvolvendo esse trabalho nessa cooperação também, com foco em pequenos reatores modulares e aplicações para o Brasil. E terceiro, junto com a ABDAN, que é a associação que reúne empresas, né, do setor nuclear, estamos fazendo parte aqui da criação do fórum de um fórum técnico de SMR, né, que é o Small Modular Reactors, para discutir com a indústria e as empresas que atuam aqui no Brasil o avanço dessas tecnologias, redução de custo, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação e metodologias para que a gente possa incorporar, né, avaliar como incorporar essa tecnologia no planejamento energético e na política energética nacional. Então, esse tema ele está realmente na pauta da EPE. Nós temos várias linhas de cooperação, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, né, que é setor público-privado, e a nossa expectativa é que até 2023, é um trabalho de fôlego, né, mas que até 2023 a gente tenha aí um grande amadurecimento em relação a esse tema nos estudos de planejamento. André, agora eu vou fechar, porque eu não aguento, já tá, daqui a pouco eu estou tentando detectar sinais de fome, né, em você, mas eu vou fechar agora. Agradeço demais. Nós temos aqui perguntas do André Raposo dos Santos, do Evandro Bartolazzi, da PGS, do José Ricardo de Lopes e da Raquel Filgueiras, que é economista sênior do IBP, e da Suzana Furquim Couto. Estão lá, nós vamos coletar as perguntas, são membros da Bridgecham, e nós vamos mandar as perguntas depois para a EPE, se tiver ok para você, Tiago. Olha, eu levo gratidão muito a sério, tá? Então, eu sempre me dá um minutinho só para eu fechar. Ó. Queria agradecer a todos aqui, em especial você, Tiago. É um quadro, realmente eu não tenho palavras. Eu não sabia dos SMRs, não sabia. Tá? Aqui isso é algo novo, que ilustra aquela diversidade que você falou que nós temos que ter, né, de fontes energéticas no Brasil para essa transição. Toda a equipe sua lá da EPE, fantástica equipe, tanto a equipe direto dos estudos, que a gente vê os nomes, né, nos estudos, estou me tornando um fã para ler. Eu li uns 130 páginas do Roadmap de eólica esse fim de semana, tá? De eólica offshore, né? E também para a sua equipe de apoio aqui para o evento. E os próximos eventos da Bridgecham, vocês, por favor, vão lá, vocês veem a qualidade dos palestrantes, das perguntas. Espero que você possa assistir alguns aí, Tiago, www.bridgecham.com.br. Espero tê-lo no ano que vem, que está com uma cara semipresencial, né, o ano que vem desses eventos. E convido a todos a se inscreverem no canal da Bridgecham no YouTube e compartilhar o link da gravação deste webinar
que vai ficar disponível para aqueles que não conseguiram acompanhar ao vivo. Eu vou perguntar depois sobre essa apresentação fantástica aí que é pública para eu ter. Agora vai almoçar, tá? Agora, antes da próxima, um grande abraço para você, Tiago, e para todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado por tudo aí. Sucesso para você, Tiago, que eu acho que vai ser fácil aí no futuro. Eu que agradeço, desejo a todos aí uma boa tarde, obrigado pelas perguntas, por terem acompanhado, e a EPE está à disposição de todos vocês como uma instituição pública e realmente essa é a nossa missão, tá bom? Muito Ficamos obrigado, às Thiago. ordens. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Thiago.